Fala, meus amigos, beleza? Vamos começar mais um vídeo do nosso canal Curiosidade nas Telas. Primeiramente, seja muito bem-vindos cada um que está aqui no nosso canal. Primeiramente, todos os vídeos eu gosto de agradecer primeiramente a vocês por estarem apoiando o canal Curiosidade nas Telas, de vocês estarem sempre acompanhando nossa evolução, dando seu like, se inscrevendo e compartilhando para muitas pessoas que amam arte do cinema. Gente, eu fico muito honrado e muito feliz pelo seu apoio. Só de vocês estarem apoiando o canal e acompanhando nossa evolução e ajudando o Curiosidade nas Telas, eu fico muito feliz mesmo pelo seu apoio. Então, muito obrigado mesmo, gente. Vocês são top demais de estarem sempre apoiando o canal. Então, um abraço a todos vocês, aquele salvezão top pra todos. E muito obrigado mesmo, gente, de coração mesmo. Oi, 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 oi. Pra quem é aquele top que tá sempre acompanhando nossos vídeos e nossa evolução, dá nosso likezão, te arrebenta o seu like no nosso vídeo. Porque eu vou ver que vocês estão curtindo nosso conteúdo, como também o YouTube ele vai recomendar para mais pessoas que o nosso vídeo é bom. E também vai ajudar muito o canal. Então dá nosso like, gente, que eu conto muito com sua ajuda e vou agradecer muito também. Realmente. Perereca. Peleleca. That's fine. Não, Go. perereca. E também, se você for novo e está acompanhando nossos vídeos, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque é de graça, você não vai se arrepender. Você ativando essa função, vocês não vão perder os vídeos novos que vai vir, que o YouTube ele vai lhe avisar que vai ter vídeo novo. Como também você vai ajudar o canal e você será muito bem-vindo ao canal. Se inscreva, gente, que é de graça, eu vou agradecer muito sua ajuda. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro. Se estiver curtindo nosso conteúdo, eu creio que sim, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Pode compartilhar. Porque vocês compartilhando, gente, vai ajudar muito o canal e pra mim vai ser uma honra estar se pessoas acham do cinema e elas vão ser muito bem-vindas ao canal, porque eu creio na coisa. Vamos ser a melhor sem crítica do YouTube e muita novidade bacana vai vir nesse ano. Amém. Ai! Enfim, pessoal, continuando no canal, esses dias eu tava pensando em fazer uma análise de um filme que me marcou pela primeira vez. Porque, tipo assim, quando eu assisti a Marvel, foi, pra quem não conhece, eu assisti pela primeira vez, foi no Homem-Aranha de 2002 na TV aberta. E foi aí que eu comecei a curtir filme de super-heróis. Só que em 2016 eu comecei a assistir Doutor Estranho e foi fora de ordem da Marvel. A partir daí comecei a acompanhar o CM, foi a partir desse ano de 2016. Então assim, eu tava pensando assim, eu vou fazer como eu fui fazendo na DC, que era um antigo universo antes do James Gunn entrar, que é fazer os filmes do universo Marvel. Eu não sei se vocês querem de ordem cronológica ou de ordem de lançamento, então botem nos comentários se vocês querem ordem cronológica ou ordem de lançamento, tipo no filme de lançamento em cada ano. Porque eu vou deixar você decidir, porque eu ainda não sei qual vai ser o melhor. Porque eu acho melhor em ordem cronológica, mas eu vou deixar vocês escolherem à vontade, para vocês, se vocês quiserem, né, claro, de todos os filmes do universo Marvel em ordem cronológica, da Marvel Studios, claro, de Capitão América 1 até o seu último lançamento. Tudo bem. Topo. Que demais. Ai, que delícia. Vai ser interessante, vai ser igual a DC que eu tô fazendo. Então assim, pessoal, para começar nosso vídeo de hoje, a gente vai analisar um filme que adaptou o Homem de Ferro para a tela do cinema pela primeira vez, depois de muitas produções, depois de muitas trocas de produtora, porque o Homem de Ferro teve uma produção muito conturbada. Pode tirar na minha máscara. Hello, darkness, my old friend. De passar de produção em produção e nunca sair do papel, desde os anos 90 até 2006, quando a Marvel Studios adquiriu e fez um filme que é uma obra-prima. Então a gente vai analisar no nosso vídeo de hoje um filmaço de 2008, que é o filme Homem de Ferro, de 2008, do diretor Jon Favreau. Pra quem não sabe, o Jon Favreau, ele é o Rap, né, o ajudante do Tony Stark, também motorista, ele já apareceu em muitos filmes do CM, até o último filme dele foi o Homem-Aranha Sem Volta para Casa.
Ele apareceu tanto quanto ator quanto diretor. Pra quem não tá sabendo, né? O quê? Não acredito. É assim, pessoal, cheio de enrolação, vamos começar nosso vídeo, gente, após a vinheta. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Pessoal, para quem é novo no canal, que está acompanhando nossos vídeos agora, eu vou explicar como funciona o nosso canal. Primeiramente, a gente começa com a produção do filme, a gente vai conhecer como foi, né, a produção dos filmes. Aí depois a gente vai falar sobre a recepção do site Rotten Tomatoes, que é um site de crítica especializada que eu me baseio para fazer a minha crítica. E também a gente vai ver o resumo do filme, como é a história, as cenas do filme, a gente vai ver muita cena de ação dos filmes, de drama, os filmes que vierem aqui. Esse é o diferencial e também a gente vai conhecer umas curiosidades por trás da produção do filme que a gente não sabia. E claro, a minha crítica baseada na crítica especializada do Rotten Tomatoes e de outros sites também. Vários críticos disseram sobre o filme. Vocês sacaram como é que vai ser, então? Ah, bom, então assim sim. Vem com a gente que a gente vai conhecer a produção do Homem de Ferro. Que foi uma produção bem conturbada, como a gente acabou de dizer no início do vídeo. Passou por muitas produtoras e não saiu do papel desde os anos 90. Vem com a gente que a gente vai conhecer como foi. O filme estava em desenvolvimento desde 1990 na Universal Studios, 20º Century Fox e New Line Cinema. Em diferentes momentos, antes da Marvel Studios readquirir os direitos em 2006, a Marvel colocou o projeto como seu primeiro filme independente, com a Paramount Pictures como sua distribuidora. Então assim, pelo que a gente acabou de entender, pessoal, no início dos anos 90, muitas empresas começaram a fazer um filme do Homem de Ferro, que foram a Universal Studios, a 20º Century Fox, que é a Fox, que hoje em dia ela é propriedade da Disney. A Disney comprou a Fox em 2019. E também a New Line Cinema, que é uma subsidiária da Warner, se não me engano. Então assim, essas três empresas começaram a desenvolver um filme depois de uma empresa vender o direito do outro. Porque tanto a Universal, a Fox e a New Line, eles não conseguiam fazer um filme do Homem de Ferro. Por conta que, para quem não sabe, na década de 90 a Marvel estava falindo. Então eles venderam os direitos para muitas empresas para poder adaptar seus heróis para o cinema. Cada empresa tinha seu próprio herói da Marvel comprado pelo seu contrato. Só que assim, o que aconteceu? A Universal fez, mas não deu tempo, porque tem um prazo, né? E eles têm que vender. Aí passou para a Fox, também não aconteceu e nem na New Line. Uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. Só em 2006 que a Marvel Studios começou a existir, que a gente conhece hoje. E foi o primeiro filme independente sem nenhuma empresa, à exceção da Paramount, que ajudou na produção do filme. Em abril de 1990, a Universal Studios comprou os direitos de desenvolver Homem de Ferro para a tela grande, com Stuart Gordon para dirigir um filme de baixo orçamento baseado no personagem. Em fevereiro de 1996, a 20º Century Fox havia adquirido os direitos da Universal. Em janeiro de 1997, Nicolas Cage manifestou interesse em interpretar o personagem, enquanto em setembro de 98, Tom Cruise expressou interesse em produzir e estrelar um filme do Homem de Ferro. Então assim, pelo que a gente acabou de entender, em abril de 1990, a Universal Studios comprou da Marvel o Homem de Ferro, bem pouco popular, e eles queriam adaptar ele para a tela grande. Só que assim, o que aconteceu? Eles contrataram um diretor na época chamado Stuart Gordon para dirigir o filme, só que assim, teria uma exceção, ele seria de baixo orçamento. O que isso quer dizer? Que o orçamento ia ser pequeno, ia ser uma grana baixa, e com poucos efeitos especiais, porque naquela época filmes de super-heróis não eram tão bem vistos assim, só a DC que estava com Superman e Batman. Então o que aconteceu? Quando eles estavam desenvolvendo, isso não deu certo, porque eu pensei assim, filme de baixo orçamento, com questão de herói, naquela época ainda que a Marvel não era essas coisas como ela é hoje, ia dar muito ruim. Porque filme de baixo orçamento de herói depende do estilo do filme e também se os roteiristas forem incompetentes. Porém, isso não chegou a acontecer, porque em fevereiro de 96 a Universal deu muito tempo e não chegou a acontecer. E eles compraram o direito do Homem de Ferro da Universal, a Fox, da década de 90. Então, o que aconteceu? Em janeiro de 97, o Nicolas Cage estava interessado. Olha, o Nicolas Cage sempre querendo ser o astro, né? Ele quase foi o Superman, agora quer ser o Homem de Ferro. Só que assim, o que eu acho interessante é que ele não chegou a acontecer, graças a Deus, porque eu acho que o Nicolas Cage não achou nada a ver com Tony Stark. Coisa horrorosa! Em setembro de 98, Tom Cruise expressou interesse em fazer o filme e produzir.
ele seria o ator e ajudaria na produção do filme em questões técnicas e também de roteiro. Eu acho interessante porque o Tom Cruise, há um ano atrás, estava sendo cogitado para aparecer em Doutor Estranho 2. Porém, isso não aconteceu, né? Foi só um rumor muito forte na internet, que o pessoal botou tanta expectativa que nem chegou a acontecer. Da minha cabeça! Sai daí! Então, assim, esses dois atores foram cogitados, mas a Marvel nunca conseguiu, junto com a Fox, desempenhar o filme. A gente vai conhecer agora, gente, o roteiro do filme, como a Fox estava planejando naquela época. Jeff Vintar, o co-criador do Homem de Ferro, Stan Lee, escreveram uma história para a Fox, que Vintar adaptou o roteiro. Ele incluiu uma nova origem de ficção científica para o personagem e apresentou MODOK como vilão. Tom Hoffman, presidente da produção da Fox na época, acreditou o roteiro e finalmente fazê-lo. Entender que o personagem, em maio de 99, Jeffrey Kane foi contratado para reescrever o roteiro de Vintar e Lee. E uma observação, gente, que em outubro, Quentin Tarantino foi abordado para escrever e dirigir o filme. Ou seja, ele estava cogitado, Quentin Tarantino, que é um dos diretores mais populares da cena do cinema. Isso que eu acho interessante porque o filme, a Fox, tinha os produtores, que é o co-criador, que Stan Lee estava na produção do filme junto com esse produtor, que é o Jeff Vintar. Eles escreveram um rascunho de como seria mais ou menos a história da Fox. Que teríamos o Tony Stark numa pegada meio ficção científica, e conheceríamos também o vilão MODOK, que é um vilão conhecido nos quadrinhos, até ele apareceu em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania desse ano. Ele foi apresentar no CM só agora. E o presidente da Fox, que é o Tom Hoffman na época, ele até gostou do roteiro, porque o Stan Lee, né, ajudou, então isso era uma positividade do filme para frente. É tanto que eles reescreveram o roteiro de Vintar Lee com o Jeffrey Kane. Então assim, foi uma confusão, mas ao mesmo tempo eles tinham certeza que iam lançar. Porém, nem tudo são coisas que a gente pensa. Olha como foi. A Fox vendeu os direitos para a New Line Cinema no decorrer de dezembro daquele mesmo ano, argumentando que, embora o roteiro de Vintar Lee fosse forte, o estúdio tinha muitos super-heróis da Marvel em desenvolvimento e não podemos fazer todos, dizendo eles. Mas eu sabia que isso não ia dar certo porque a Fox tinha muitos heróis, incluindo X-Men, né, Quarteto Fantástico. Então assim, eles tinham muitos heróis que eles compraram e não deu para o Homem de Ferro estar na lista deles. Então assim, dava para fazer? Até que dava, mas dizem eles na época que era por causa de muito trabalho. Ai, que dor! Ai, que dor! A gente sabe que não foi pra frente, então eles venderam pra New Line Cinema para desenvolver também o filme do Homem de Ferro, com uma terceira empresa, né, agora, né? A gente vai conhecer como a New Line Cinema foi trabalhando nesse filme. Em 2000, o filme foi escrito para a New Line por Ted Elliott, Ted Rosso e Tim McCanis. O roteiro de McCanis usou a ideia de um cameo de Nick Fury para montar seu próprio filme. Em junho de 2001, a New Line entrou em conversas com Josh Whedon, um fã do personagem, para dirigir, e em dezembro de 2002, McCanis havia entregue o roteiro completo. Então assim, em julho de 2000, uns anos depois, a New Line conseguiu os direitos, eles estavam produzindo o filme. É tanto que até teria uma cena que era uma aparição do Nick Fury no filme. Desde os anos 2000, eles tinham um plano de colocar o Nick Fury. É tanto que até aconteceu nesse filme que a gente vai falar hoje, que é o início do universo cinematográfico da Marvel do cinema. É tanto que eles começaram desde 2001 até 2002 para poder fazer. E só em dezembro de 2002 que ele finalizou e entregou o roteiro completo para a New Line. Vocês estão se perguntando como é que seria a versão da New Line, já que da Fox seria o MODOK, algumas coisas de ficção científica. Pois bem, olha como seria, e isso é até um pouco confuso, na minha opinião. As coisas do roteiro foram escritos por Alfred Gold, Miles Millar e David Hayter. E enfrentavam o Homem de Ferro contra o seu pai Howard Stark, que se tornava uma máquina de combate, que na realidade é James Holmes, né, que a gente conhece hoje. Comentando sobre o seu rascunho, Gold disse: trabalhamos com os pesquisadores de Michael Crichton para encontrar uma maneira realista de lidar com o traje. Então assim, pelo que a gente acabou de entender, a história foi escrita pelo Alfred Gold, Miles Millar e David Hayter. A história teríamos o Tony Stark enfrentando seu pai, Howard Stark, como máquina de combate. Eu acho isso um erro porque nos quadrinhos o James Holmes é o máquina de combate, né? Aquele rapaz negro, né, que a gente conhece, que é muito conhecido nos quadrinhos, é meu herói favorito também, né, junto com o Tony, que é um amigo do Tony Stark. Ele seria o vilão, dizendo assim:
É tanto que os trajes eles seriam bem realistas para sua época, eles teriam efeitos práticos. Porém, isso não chegou a acontecer, né? Dizendo assim, porque a Marvel Studios entrou na jogada, eles compraram novamente o Homem de Ferro depois de 3 tentativas desde 1990. Outra vez? Você vai perguntar como a Marvel Studios produziu. Vamos conhecer agora. Em novembro de 2005, a Marvel Studios realizou começar o desenvolvimento a partir do zero e anunciou Homem de Ferro como seu primeiro filme independente. De acordo com o produtor associado Jeremy Catchman, fomos atrás de cerca de 30 roteiristas e todos passaram, dizendo que eles estavam desinteressados no projeto, devido à relativa obscuridade do personagem sendo uma produção exclusivamente da Marvel. Mesmo os escritas, quando o filme tinha um roteiro, levou a muitas recusas. Então, assim, esse filme ele foi bem complicado porque lá em 2005, em novembro, a Marvel Studios comprou, na época, o Homem de Ferro para fazer um filme independente, sem New Line, sem Universal e sem Fox. Eles fazeriam o seu próprio universo com a Marvel Studios exclusiva. Porém, o que aconteceu é que os roteiristas eles negavam, porque como era um filme só da Marvel e não de uma empresa popular na época, isso foi um pouco arriscado, porque eles não tinham certeza se isso realmente ia dar bom. Não sei. Nós só tá com cheiro de álcool. Não sei. Você está sentindo? Tô. O problema é seu. No entanto, eles passaram por 30 roteiristas e só depois de um tempo eles conseguiram finalizar o rascunho que a gente conhece hoje, que é o filme de 2008 com Robert Downey Jr. E por falar em Robert Downey Jr., a gente vai conhecer como foi que ele foi escolhido para ser o ator, porque ele teve um passado obscuro, dizendo assim, né? Nós vamos perguntar, o Robert Downey Jr., passado obscuro, como foi isso? Mas eu sou obrigado a falar. Pois bem, vamos conhecer como foi a escolha dele como personagem principal. Em setembro de 2006, Robert Downey Jr. foi escalado para o papel. Favreau escolheu Downey, um fã dos quadrinhos do personagem, porque sentiu que o passado do ator fez-lhe uma escolha apropriada, explicando que os melhores e maus momentos da vida de Robert estiveram no olho público. O equilíbrio interno para superar os obstáculos que foram muito além de sua carreira, esse é o Tony Stark. É isso que eu acho interessante, que o Jon Favreau ele teve uma confiança no Robert Downey Jr., porque, para quem não sabe, o Robert Downey Jr. ele foi preso de 96 até 2001 por problema de drogas e também ele era muito difícil. Então o que aconteceu? Como ele foi preso, muitas pessoas olhavam torto para ele. Tanto que na época, quando eles escolheram o Robert Downey Jr., foi muito controverso. Falavam assim, ele vai ser Homem de Ferro? Não vai pra cadeia, otário! Cadê meu pau? Cadê meu pau? Ele é muito problemático. Porque, para quem não sabe, ele fez um filme em 1992 que até eu acredito que venceu o Oscar, que foi o Chaplin. Que é uma biografia, dizendo assim, do Charlie Chaplin por cinema. E ele fez o próprio personagem. Então, assim, o Robert Downey Jr. ele teve filmes até bons na sua carreira, mas depois que ele entrou nesse mundo, pronto, declinou. Porra do suco, porra! Porra, pai, levanta, caralho! Mas foi do Homem de Ferro que o Jon Favreau percebeu que ele poderia ser a marca do filme. Realmente ele acertou em cheio, porque não tem um outro ator que possa substituí-lo. É muito massa. É tanto que a gente vai conhecer agora as filmagens e como foi. Começaram em 12 de março de 2007 com as primeiras semanas dedicadas ao cativeiro de Stark no Afeganistão. Houve muito improviso em cenas de diálogo, porque o roteiro não estava completo. Quando as filmagens começaram, os cineastas se concentraram na história, fazendo sentido e planejando a ação. A aparição de Nick Fury foi filmada com uma equipe de esqueletos para manter o segredo, mas rumores apareceram na internet apenas alguns dias depois. O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, posteriormente retirou a cena de todas as impressões de pré-exibições para manter a surpresa e manter os fãs adivinhando. Eu acho curioso porque eles começaram em 12 de março de 2007 e terminaram do mesmo ano, até antes de 2008. Mas eu acho interessante porque teve cenas de improviso, porque o roteiro ele não estava 100% concluído. Então o que o Jon Favreau e a Marvel Studios junto com o Kevin Feige pensou? Vamos fazer diálogos improvisados. Os diálogos improvisados são muito bons. Eles fizeram praticamente quase todo o filme com poucos diálogos do roteiro. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Então, se você ver o filme, ele é todo improvisado. E o que eu acho interessante é que o Nick Fury ele foi tirado. Porque isso ia ser, gente, uma coisa surpresa, como a Marvel todo ano faz, né? Quando eles lançam o filme, eles botam cena pós-crédito. Ele ia botar, mas como a internet é assim, o pessoal é gaiato e vaza na internet,
eles vazaram a cena que o Nick Fury ia aparecer. Os fãs falavam assim, vixe, ele vai aparecer, como é que vai ser essa cena? Então o que o Kevin Feige, que é o presidente da Marvel Studios até hoje, pensou? Eu vou tirar nas pré-exibições, que não há sessões de teste, né, umas coisas assim, que é um público limitado, e só na versão final do cinema que o pessoal vai ver a cena do Nick Fury. Este elemento cara de pau, vagabundo, está aqui, ó. Porque realmente eu acho interessante o Kevin Feige naquela época, ele pensava assim, eu vou deixar uma surpresa para o futuro da Marvel Studios, que estava incerto, né? Mas ele não acreditava que o filme ia ser um sucesso de bilheteria e acertar se encheu no personagem também de crítica. É isso que eu acho interessante. É tanto que o lançamento ele foi muito bom para um primeiro filme da Marvel Studios independente. Olha como foi. Homem de Ferro ganhou 318,4 milhões de dólares na América do Norte e 266,8 milhões de dólares em outros territórios, com um total bruto de 585,2 milhões de dólares. É o terceiro fim de semana de abertura mais alto de 2008, atrás de Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal e The Dark Knight, também um filme do Batman. Ele arrecadou 35,2 milhões de dólares no primeiro dia, dando-lhe o 13º maior dia de abertura da época. O filme ele foi muito bem e ganhou no total bruto 585,2 milhões de dólares no total, né? Mas na América do Norte foi 318,4 milhões, ou seja, foi muito dinheiro ganho para um filme independente, né? Que estava começando o cinema, o pessoal nunca ia acreditar que ia ter muitos filmes depois dele que conectasse tudo em um filme só. É tanto que o filme foi o terceiro fim de semana de abertura mais alto, só ficou atrás do Indiana Jones 4, né, que é o da Caveira de Cristal, e o The Dark Knight, que é o Cavaleiro das Trevas, que foi lançado no mesmo ano, é um filme da DC, né, Christopher Nolan é um filmaço também. Só o filmão e o Homem de Ferro ficou no meio. Mas realmente é um filmaço também e foi muito bem, foi a maior abertura da Marvel na época. É muito massa. É tanto que o Rotten Tomatoes, que é um site de crítica especializado, eles avaliam com nota muito alta. Para vocês terem uma ideia, o Homem de Ferro ele tem uma nota de 94% no tomatômetro e 91% de pontuação pública. 94, primeiro filme da Marvel Studios. O que me impressiona é que não é o primeiro filme e é muito impressionante porque ele é um filme bem criativo, ele é bem cheio de cenas interessantes. Olha como os críticos disseram. Impulsionado pelo charme vibrante de Robert Downey Jr., o Homem de Ferro turbina o gênero de super-heróis com uma inteligência hábil e um senso de diversão contagiante. Isso de fato eu concordo que o Homem de Ferro ele mistura drama, ação e comédia de uma forma muito interessante que encaixa na história. Ele é uma história bem resumida que não precisa mostrar a infância do personagem, detalhar demais. Não, ele resume um filme só. Avaliar nossa crítica pro final do vídeo, o que eu achei sobre, baseado na crítica deles, claro. Então assim, pessoal, vamos conhecer a história do Tony Stark, um rico, bilionário, filantropo, gênio, que cria uma armadura para salvar as pessoas em Homem de Ferro. Homem de Ferro. Homem de Ferro, a história é mais ou menos assim. Tony Stark é um industrial bilionário e inventor brilhante que realiza testes bélicos no exterior, mas é sequestrado por terroristas que o forçam a construir uma armadura devastadora. Em vez disso, ele constrói uma armadura blindada e enfrenta seus sequestradores. Ao voltar para os Estados Unidos, Stark aprimora a armadura e a utiliza para combater o crime. Então assim, pessoal, a história de Homem de Ferro é assim que a gente vai conhecer o Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr., que é um gênio bilionário, filantropo, um cara super top. E na história ele criava armas para um exército lá do Afeganistão. Porém, o que deu ruim é que ele criou uma arma que prejudica ele mesmo. Os sequestradores, que são uns terroristas, eles utilizam as armas dele para poder fazer o mal. E uma dessas armas atinge ele e ele quase morre. Inclusive, ele foi torturado e também um dos cientistas que ajudou ele lá, ele botou um motor de carro para poder sobreviver. Ele quase morre por causa dos estilhaços da bomba. Então o que acontece? Ele constrói uma arma, que é a Mark I, que é uma clássica armadura, mas ela é bem básica. E ele usa para poder fugir dos sequestradores, que são os terroristas. E ele consegue escapar. Porém, quando ele volta para os Estados Unidos, ele constrói uma armadura que é muito superior à Mark I, que é a Mark II, depois a Mark III, que é a vermelha com dourada, que é clássica dos quadrinhos. E ele utiliza essas armaduras e a tecnologia dele para combater o mal em vez de vender armas.
É uma história bem interessante porque ela conta a história do Tony de uma forma bem criativa. É tanto que vamos conhecer as melhores cenas pra vocês. Tem a cena inicial que toca a CDC, que é uma banda de rock muito conhecida pra todo mundo. Até no Brasil eu creio que muita gente conhece. Mas o Tony Stark é atacado pelas suas próprias armas, os terroristas. Olha isso, gente. Parece que vocês estão me levando pra corte marcial. Que loucura. O que eu fiz? Vocês vão parar o carro e me dar um tiro, é isso? Uma foto com o senhor? Tá. Pode tirar, criança. Você não vai botar essa foto na internet não, né? Por favor, sem dedinho. A cena que mostra, antes disso acontecer, do tempo antes, que conta a história do Tony, bem resumida, e também mostra como é a vida dele, pessoal. Anos ele construiu sua primeira placa de circuito. Aos 6, seu primeiro... Mas aí veio a morte de um titã. O aliado e amigo de longa data de Howard Stark, Obadiah Stane. Até que aos 21 anos o filho pródigo volta e assume a presidência das indústrias Stark. Com armamento, garantindo liberdade e protegendo a América e seus interesses pelo mundo todo. Tem a cena que o Tony lança um míssil que é clássico, que é o Jericó, ainda assim, uma clássica cena. Eu humildemente apresento a joia mais valiosa das indústrias Stark. Eu prefiro a arma que só temos que disparar uma vez. Para sua apreciação, o Jericó. Tem a cena que repete o início, porém de uma forma bem mostrada o que aconteceu com ele quando os sequestradores levam ele, né, para torturá-lo. Tem a cena do Tony construindo a armadura com aquele barulho de metal. É muito clássica essa cena, gente. A cena da Mark I versus os terroristas, que é muito massa essa cena. Tem a cena que o Tony é encontrado no deserto, que é muito boa essa cena. Na próxima vez você vai andar comigo. A cena do Tony construindo a Mark II, que é muito massa, é muito bem feito, efeitos especiais. Essa cena ela me prendeu porque o Homem de Ferro ele utiliza efeitos práticos com efeitos especiais juntos, porque ele foi um filme bem carinho para sua época. É tanto que os efeitos práticos das armaduras elas são reais, não é computação gráfica de botar um traje, botar CGI na roupa, não. Eles são tão pensando na qualidade do filme que eles fazem isso de uma forma tão bem feita que me impressiona. When you work with someone like Stan Winston's company, so far, this is John and my second film with them. It's still a pretty magical experience when that suit's first rolled out. Sort of half excitement and half fear because it's very real. And generally you're pretty close to production at that point. When they started out, they were just a little afraid of damaging it. Plates intersecting and chipping off paint. Because it's a double-edged sword. We have to make it light enough to move, but we have to make it heavy enough not to just completely... One with the flamethrowers and stuff was close to 100 pounds. Without the camera... What it feels like you're doing inside the suit doesn't relate at all. Pena que hoje em dia a Marvel, muitas pessoas até criticam que a Marvel decaiu muita qualidade com o passar depois de Vingadores Ultimato, mas a gente vai ver se por acaso der certo, a gente vê nos próximos vídeos da Marvel, a gente vai avaliar filme por filme, só que óbvio se vocês quiserem ou de ordem cronológica ou de ordem de lançamento, vocês que decidem aí. É muito interessante.
Tem a cena também da Mark II voando, que é muito massa, gente. É muita adrenalina em uma coisa só. Pronto. Em 3, 2, 1. Isso é muito bom. Tem a cena da dança com a Pepper, que é muito interessante essa cena. Tem um bando de intervenção, espionagem, logística e dissuasão. Vamos agendar um encontro. Que tal dia 24, às 7 da noite, nas indústrias? Relaxa. Não está à vontade? Não, sabe o que é? É que... Tem a cena da Mark III, que é a vermelha com dourada, que é clássica dos quadrinhos, tá no filme. É muito massa essa cena, gente. É só de ver, só você se arrepia. Do Tony versus terroristas, que tem muita ação, é um filmaço do começo até o final. Tem a cena do jato, os F-22 versus Tony com a armadura Mark III voando, que é muito massa, gente, ele voando contra os jatos. Aí, vou pegar um ataque. Se disparado. Chama! É a cena dos Tony que rouba o reator do Tony, que é o vilão do filme. Último ovo de ouro. Colocar o mundo na direção certa. A equilibrar o poder nas nossas mãos. O Stone é um vilão até interessante, porque ele trabalha com o Tony, ele ainda por cima contratou os terroristas para matar ele. Mas eu acho interessante porque ele é um vilão assim, você acha que ele é gente boa e que trabalha com ele, mas você percebe com o passar do filme que o Stone ele é bem trabalhado. Assim, em questão de vingança, por ele ser melhor que ele, né, e tudo mais. É interessante, eu acho um vilão até aceitável, dizendo assim. É muito massa. Tem a cena do Homem de Ferro versus Monge de Ferro, que é o Stone com uma armadura muito blindada, dizendo assim. E nada vai ficar no meu caminho. Parece que ele pode voar, senhor. Eu já notei que era altitude máxima. Senhor, traje com 19% de energia. Chance... Problema do gelo. Tá sendo que o Monge de Ferro morre, né, com uma energia. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... E tem o final do filme que o Tony mostra pra todo mundo aquela clássica frase. Eu sou Homem de Ferro. É uma pessoa com tantos defeitos que vocês estão cansados de saber. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. E tem a cena pós-créditos que até desde os anos 2000, ó, o Nick Fury, que é o Samuel L. Jackson, aparece. Quem é você? Fury, diretor da S.H.I.E.L.D. Sei. Eu estou aqui para falar sobre o Projeto Vingadores. Tão memorável, né? Porque mostra que os Vingadores no futuro iam aparecer. E que eles não esperavam que o filme ia ser uma das maiores bilheterias e a Marvel Studios seria uma delas que seria o maior sucesso de bilheteria do cinema. É muito massa. Assim, pessoal, Homem de Ferro foi um sucesso de bilheteria muito grande para o ano 2008. Ele arrecadou 585,8 milhões. Para um orçamento de 140 milhões, ele se pagou muito, gente. 585,8 é muita coisa para um filme inicial que começou o CM com filme a filme mostrando suas origens até conectar com os Vingadores lá em 2012. É muito interessante, a gente vai conhecer umas curiosidades para vocês que são até interessantes que eu creio que vocês não sabiam. Então vem com a gente. Para se preparar para o filme, Jeff Bridges e Gwyneth Paltrow levaram diversas edições de revistas em quadrinhos do Homem de Ferro. Pelo que a gente acabou de entender, o Jeff Bridges e a Gwyneth Paltrow, que é a atriz que faz a Pepper Potts,
Eles fizeram os testes usando os quadrinhos do Homem de Ferro como base para se inspirar nos personagens que eles vão interpretar. De fato, é uma dedicação muito grande porque eles viam que, como é um filme de adaptação em quadrinhos, similaridade com o personagem. Não só o físico, né, mas também jeito e carisma parecido. Mas eles têm um carisma tão bom que até é igual aos quadrinhos de forma muito significativa. É muito interessante. Robert Downey Jr. treinou artes marciais 5 dias por semana para ficar em forma para o Homem de Ferro. E ainda trabalhou por 8 meses após o término das filmagens com uma técnica de captura de movimento, de forma que os movimentos do Homem de Ferro fossem mais realistas possível. Eu acho interessante porque o Robert Downey Jr. ele se esforçou ao máximo para ser Homem de Ferro. Pelo fato de ele ser criticado, ele provou para as pessoas que ele era capaz. Ele ficava 5 dias por semana treinando artes marciais e também ele fazia captura de movimento, um mês fazendo a captura de movimento. É uma coisa tão assim, sabe? É um esforço que ele fez pro personagem que até hoje ele é muito lembrado por Tony Stark. É um personagem que marcou a carreira dele também, ele nasceu para ser Homem de Ferro. É a única palavra que eu tenho a dizer, praticamente, é muito interessante. Os 3 modelos de armadura do Homem de Ferro vistos em cena foram criados por Phil Saunders e Avi Granoff. Granoff trabalhava na revista em quadrinhos do próprio Homem de Ferro na época das filmagens. Os 3 modelos que a gente acabou de ver no filme, que é a Mark I, A2 e A3, que aparece no filme, eles foram produzidos por esses 2 homens, que é o Phil Saunders e Avi Granoff. O Avi Granoff ele já trabalhou como um produtor nas revistas do Homem de Ferro na época, quando eles estavam gravando até antes. Então ele ajudou no design para ter uma similaridade com os quadrinhos, só que atualizado, dizendo assim, que a Marvel Studios eles faziam, não só a Marvel Studios, mas outros projetos de fora da Marvel Studios, tipo a Sony, a Fox, faziam isso. Atualizar os trajes para a sua época, né? Porque aquele traje do Homem de Ferro dos quadrinhos estava, dizendo assim, muito antigo, né? Eles precisavam modernizar, né? E deu muito certo, e o design é incrível e não tem como questionar, né? Ele foi indicado ao Oscar 2009 de melhor edição de som e melhores efeitos especiais. Eu achei um erro ele não ter ganhado ou ter chegado a ganhar no Oscar. Porque só indicado, né, um filmaço desse com uma trilha sonora top, o Robert Downey Jr. atuando, nossa, é um filmaço em telas, né? É muito massa. Pessoal, agora vamos fazer nossa análise crítica do que eu achei do filme Homem de Ferro de 2008, baseado na crítica especializada. Vamos lá e vem com a gente. Anne Becanandro, Stephanie Smith, Bueno de Hahaha, de Raio Laser Bala de Skis. Pessoal, eu acho esse filme muito interessante para quem curte uma história mais de ação com uma adaptação mais fiel ao personagem. Porque geralmente uma adaptação ela tem que ter mudanças e algumas coisas radicais para o filme. Mas como o Jon Favreau junto com o Robert Downey Jr., os produtores, fizeram um trabalho competente. Vocês percebem que, como o roteiro não foi concluído, eles fizeram de uma forma que implementou os diálogos, os efeitos especiais são excelentes, uma qualidade que impressiona até hoje. Para um filme de 2008, você pode se impressionar com muitas cenas. Principalmente o Robert Downey Jr. atuando é praticamente o quadrinho para as telas, porque praticamente o Stan Lee praticamente previu o futuro, porque o Robert Downey Jr. caiu com uma luva no personagem. Ou melhor, como muitos falam, numa armadura, né? Vocês sacaram, né? Here I come. Oh, here I come. Então assim, é isso que eu acho legal, porque essa sacada do Tony Stark no filme dele ser um cara com drama, uma história por trás, uma comédia, com um tema de ação, funciona. Porque ação, drama e um pouco de comédia realmente não funciona tão bem, mas assim, em alguns filmes, claro, né? Mas Homem de Ferro provou que se você conectar esses temas em um filme de herói, funciona, porque naquela época era Homem-Aranha e X-Men. Então assim, essas franquias também, Quarteto Fantástico, né, Motoqueiro Fantasma, mas esse filme ele diferenciou dos outros filmes de outras produções por causa disso, a qualidade do filme e se preocupar com o estilo que o filme vai ser. Porque eles não tinham um roteiro completo, eles improvisaram as falas para poder ficar muito encaixado com o personagem. Porque eu vi o esforço da produção, eu vejo que o filme ele é competente, questão de ação, cenas técnicas, jogada de câmera, aquelas cenas de ação lá contra os terroristas, é uma coisa muito incrível para um filme do Homem de Ferro. Porque foi esse filme que começou o CM de uma forma incrível. É aquilo que precisava os filmes de super-heróis ver, que precisa ter uma história com qualidade. Isso provou que a Marvel podia ter o potencial para ter seu próprio universo compartilhado. Coisa que as empresas não faziam, né? Que é conectar suas histórias em um universo único. Tanto que o CM até a 1999, né? Que hoje em dia é conhecido assim, que é o universo CM principal. A Fox tem seu próprio universo, a Sony, que é do Homem-Aranha, tem seu próprio universo. Então assim, isso é tudo
diferenciado, como a gente conhece hoje, o multiverso da Marvel, né, que vai ser explorado a partir da fase 4, que começou em 2021, né, até hoje. Né, que estamos na fase 5, né, que está conectando a história do multiverso, versões alternativas, né. Isso vai ser trabalhado com os próximos filmes do futuro. E que esse filme vai ter continuações, que é o Homem de Ferro 2, também o Incrível Hulk de 2008, que ele é bem esquecido. Mais ou menos. Interessante. Você vai perguntar, mas que nota eu vou dar para o Homem de Ferro de 2008? Pois bem, ele tem uma qualidade bacana, ele tem uma história interessante, o Robert Downey Jr. atuando é sensacional. Ele fazendo o personagem, a marca da franquia da Marvel e também do próprio Tony Stark. Então assim, ele é um filme perfeito em questão de história. Eu achei uma história bem desenvolvida do começo até o final. Porque ela é bem resumida para um filme do Homem de Ferro. Não precisava explicar a infância detalhada, depois o que aconteceu com ele. Não, ele resumiu tudo rápido. Aí depois o filme volta para o tempo, depois ele passa para o tempo para depois contar o Tony construindo as armaduras, enfrentando o vilão do filme, que é o Monge de Ferro, né? Que é um vilão até legal, na minha opinião. É interessante, eu recomendo e eu vou dar, pra ser honesto, gente, eu vou dar uma nota 9. Você vai perguntar, mas por que eu não dei um 10? Porque esse filme merece um 10, né? Pois bem, Homem de Ferro vai ter mais sequências, né? Não só essa franquia, porque o cinema estava começando, né? E o dinheiro vinha, precisava de mais filmes pro currículo deles. É tanto que o próximo lançamento, na ordem assim, é o Incrível Hulk, porque ele é depois desse. Ele é um filme até esquecido, né, por muita gente. Inclusive, até eu não lembrava muito dele. Só depois que eu fui ver uns vídeos de crítica aqui no YouTube que eu relembrei do Incrível Hulk. Ele é bem difícil de encontrar. Mas eu posso fazer uma análise crítica dele. Lógico, eu vou deixar vocês escolher se vocês querem ou em ordem cronológica ou em ordem de lançamento, que é assim, depois do Homem de Ferro até hoje. É muito massa. Então assim, pessoal, eu recomendo sim, para quem está se perguntando, o filme de 2008 ele é excelente, questão de efeitos práticos, efeitos especiais e história. E do Robert Downey Jr. atuando já compensa. Pra tu ver, um cara que foi preso provou que podia ser um dos atores mais bem pagos e amados de Hollywood. É muito massa, o Tony Stark com o Robert Downey Jr. Parabéns, a verdade é essa. Muito show. Então assim, pessoal, esse é um filmaço de 2008 do diretor Jon Favreau, que apareceu também em outros filmes da Marvel, como Rap, né, que é o ajudante do Tony. Mas ele mostra que a história pode ser explicada de forma resumida e também numa pegada de ação com efeitos práticos que convença até hoje, que não envelheceu mal, inclusive. É um filmaço, eu recomendo. E começou o universo Marvel nos cinemas, inclusive. É sensacional. I'm working on something big. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Dá nosso likezão, já arrebenta nosso like no nosso vídeo. Porque eu vou ver que vocês estão curtindo nosso conteúdo, como também o YouTube ele vai recomendar para mais pessoas que o nosso vídeo é bom. E também vai ajudar muito o canal. Então dá nosso like, igual como o reator do Tony, usa assim, ó, né, no like do vídeo. Se você é novo no canal e está acompanhando nossos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque você ativando essa função, vocês não vão perder os vídeos novos que vai vir. O YouTube ele vai lhe avisar que vai ter vídeo novo. Como também vai ajudar muito o canal e você será muito bem-vindo ao canal para usar nas telas. Porque só vai ter clássico e muito vídeo bom que vai vir sobre os filmes e a história do cinema. Se inscreva que é de graça e vale a pena. E você não vai se arrepender. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro! Enquanto isso, está sujando toda a calçada da rua com essa porcaria! Se você tiver gostado do nosso vídeo e ter ficado até aqui, que eu creio que sim, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Podem compartilhar,
nas suas redes sociais, em forma de compartilhamento. Que vocês compartilhando vai ajudar muito o canal, como pra mim vai ser uma honra ensinar as pessoas a arte do cinema. Porque o cinema é uma arte que merece ser explorada com muitos detalhes e essas pessoas serão muito bem-vindas ao canal. E eu estou querendo uma coisa. Vamos ser melhores na crítica do YouTube e muita novidade bacana vai vir nesse ano. Amém. Ai, pai, para! Ai, tô impactada. Então assim, pessoal, muito obrigado pelo seu apoio. Eu gosto muito de agradecer a todos vocês por estarem apoiando o canal Curiosidade nas Telas, por terem ficado até aqui no nosso vídeo de hoje. Só de você estar dando atenção ao canal, apoiando o projeto, dando seu like, se inscrevendo e compartilhando para muitas pessoas que amam a arte do cinema, eu já fico muito feliz e muito honrado pelo apoio. Eu fico muito feliz e muito grato e também muito honrado por vocês estarem apoiando o canal Curiosidade nas Telas, ou Curiosidade como eu gosto de chamar, que está desde 2021 esse ano da arte do cinema. Porque eu creio que muita novidade bacana vai vir e vamos crescer muito. Então, muito obrigado mesmo, gente. Vocês são top demais. Um abraço a todos vocês, aquele salvezão top. Muito obrigado de coração mesmo, gente. Ela chegou lá em casa, pediu um copo de suco. Vai rolar pro cuvuco. Vai rolar pro cuvuco. Tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. De noite tá muito frio, de dia tá abafado. Então assim, pessoal, muito obrigado pelo seu apoio. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima, gente. Falou!